Vale. Informação com credibilidade. 7h44, vamos para a nossa entrevista do dia, falando sobre aí o que nos remete ao feriado do 15 de novembro, né? 15 de novembro é dia da Proclamação da República. E nós voltamos então às aulas de história hoje, recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios, nesta manhã de terça-feira, 15 de novembro de 2022. Hoje eu recebo com muito prazer aqui o professor José Carlos Ferreira Júnior. Ele é professor de História, Sociologia, Filosofia, atua na rede estadual de ensino aqui no nosso município de Tijucas e vai nos falar mais a respeito do real significado do feriado de 15 de novembro, Proclamação da República. Professor Júnior, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? Muito obrigado, Sidney, bom dia a todos que nos acompanham através também do Facebook, e para mim também é uma honra, um privilégio, eu agradeço o convite. E muitos podem estar pensando, né? Poxa, podia aproveitar o dia de hoje. Mas eu estou aproveitando, que né? Bom, e, que querendo bom. ou não, é um momento especial e às vezes é um momento único da gente também repassar, né? Compartilhar esse conhecimento pela data de hoje. Muito bem. Eu sempre costumo dizer aqui nos microfones, quando a gente remete ao conteúdo histórico dessas datas comemorativas, de que a gente só valoriza o nosso presente quando a gente conhece o nosso passado, né? A nossa história. Então é válido que a gente relembre aí aos nossos cidadãos, à nossa audiência, tudo aquilo que a gente já passou, para que a gente chegue, né, a ter hoje e que justifica muitas das discussões que nós estamos tendo recentemente, inclusive. Vamos lá, vamos falar dessa data então, a quando a gente deixou de ser uma monarquia no Brasil e passou a ser uma república, professor. Sim, eu, antes de falar propriamente do dia 15 de novembro, eu gostaria só de também iniciar essa nossa conversa dizendo que, infelizmente, no Brasil, a gente percebe muito que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender ou de querer aprender a história do nosso país. Certo, né? certo. Tanto que eu relacionei algumas datas que as pessoas, eu acredito, não sabem que são feriados ou quais são os seus significados. Tá. Né? Uhum. Por exemplo, dia 21 de abril é Tiradentes, mas Sim. muitos pensam, é dia de ficar em casa. Isso eu já ouvi muito na escola, mas não sabem o que se comemora. É verdade. No dia 22 de abril, que é o dia seguinte, o pessoal pouco sabe que é o dia do descobrimento do Brasil. No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, embora seja uma data religiosa, mas é histórica também. Sim. Né? O dia 1º de maio, dia do trabalhador. O dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira. Daqui Sim. a 4 dias nós também vamos comemorar, embora não seja feriado, mas é o dia da bandeira, né? Certo. Dia 20 de novembro, dia seguinte também, dia da consciência negra. Perfeito. O dia 19 de abril, dia do índio. Então são datas que eu acho que são importantes que a gente possa estudar, porque remete exatamente a esse nosso início da nossa sociedade. Certo. Querendo ou não, nós somos uma sociedade formada por esse tripé, né? O português, o índio e o negro escravo africano. Então é importante, interessante que nós saibamos todo esse percorrer, né, dessa nossa história, até chegar no dia de hoje, que é o dia da nossa Proclamação da República, que hoje comemora 133 anos. É verdade. Eu vi, na verdade, até antes que a gente entre na data em si, eu vi, não, todos têm visto, né, que o sentimento de patriotismo tem sido associado nos últimos anos, ou, né, e mais fortemente relacionado a essa época de eleições, ligado à política partidária. Quando, na verdade, isso deveria estar já sintetizado, impregnado no cidadão brasileiro pelas lutas que se deram de lá para cá e que se remetem a todas essas datas que o professor acabou de pontuar, né, professor? E eu vejo muito também, assim, quando eu costumo pontuar em sala de aula a questão do sentimento nacionalista, né? O patriotismo, quando a gente vê, por exemplo, um jogo de vôlei, eu acompanho muito o esporte, o vôlei, o futebol, então nós vemos as pessoas cantando o hino nacional entusiasmadas, pessoas que choram, né, de emoção. Sim. E isso deveria também ser trazido para o dia a dia, né? Nós termos esse sentimento patriótico no nosso dia a dia, não só na época da eleição ou só na época da Copa do Mundo. Eu acho que são momentos em que nós vamos esquecer dos problemas. Copa do Mundo começa no domingo, parece que o Brasil não tem problema. É verdade. Vai ter problema a partir do dia 21 de dezembro, quando acaba a Copa. A gente é muito instante, né? Muito momentâneo, né? Exato. Então, a questão de trazer essa ideia do patriotismo, vestir a camisa do Brasil, mas não
trazendo a questão política em si, porque política, se a gente não entender a política, não conhecer a política, vai dar briga. Também. Né? Então eu falo muito pro pessoal na sala, se você não conhece política, não sabe o que é política, não discuta. Porque você vai falar besteira. Até porque a gente tem observado que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque até a política tem virado torcida como se fosse de futebol, por exemplo. A gente tem observado isso. Muita gente nem sabe a filosofia daquele partido que ela está defendendo, do candidato que ela está defendendo, nem o histórico de A ou B, e aqui eu estou falando de todos, sim, né? Porque sim, todos os dois têm manifestado como se fosse uma torcida organizada, né, professor? E, na verdade, as pessoas elas vão motivadas pela festa, pelo barulho, né? E quando não deveria ser assim, né? Eu penso que, na verdade, a gente não tem que trazer para o nosso lado o nome A ou o nome B. Me perguntaram na sala, professor, para quem que você vai votar? Certo. Eu falei, eu não vou votar em nomes, eu não vou votar em partidos, eu vou votar em propostas. Claro. Aquela proposta que eu entendi que é a melhor para o país, que vai ser possível colocar em prática, certo. Não adianta o candidato ir lá na TV, prometer o mundo e a gente perceber que ele não vai conseguir colocar aquilo em prática. Justamente. Então eu entendo que a proposta melhor que é possível colocar em prática é aquela que eu vou dar credibilidade e dar o meu voto. Né? Perfeito. Mas nem todo mundo pensa assim. Mas questão política, futebol, são coisas que cada um tem o seu e time, religião, né? Eu acho que não devemos... não se discute. É, né? Verdade. Então... Muito bem. Essa questão das propostas, ela faz parte hoje da república que a gente né, exerce aqui no nosso país. E desde quando e como que isso aconteceu, professor? Muito bem. Então, com relação especificamente ao dia 15 de novembro, é interessante, eu coloquei aqui um pequeno script, né, para seguir essa explicação, para que fique fácil até para o pessoal que nos acompanha poder entender um pouco melhor. Então, essa proclamação ela resultou da queda da monarquia e na instauração da república. Tudo isso já vem caminhando durante quase praticamente 3 décadas antes da década de 1880, quando propriamente acontece a proclamação. Desde quando começaram as leis abolicionistas, a questão da diminuição do tráfico de escravos. O Brasil, depois que proclamou a sua independência, foi o único país no mundo, praticamente, que manteve a monarquia. Todos os outros países que, quando proclamaram a sua independência, mudaram também a sua forma de governo. E essa proclamação também foi o resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou a partir da década de 1870 com a Guerra do Paraguai. Certo. Entre vários outros itens também, né? E mais um motivo também foi a incapacidade de atender a novas demandas que surgiram. Então, que demandas seriam essas, né? São grupos políticos que pediam a modernização do país, foram os militares que viam a república como uma forma de governo mais moderna e também a solução para o país, além de exigir aumento salarial, melhoria no sistema de carreira, direito de manifestar suas opiniões políticas. Outras demandas também que nós podemos citar aqui, a transformação do Brasil em um Estado laico. Né? O Estado laico, para quem talvez não saiba, não entenda o termo, o Estado é oficialmente imparcial nas relações religiosas. Também a questão do abolicionismo e, por último, a insatisfação a respeito da sucessão do trono, uma vez que a princesa Isabel não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono, e também pelo fato de que o marido dela, francês, seria o imperador. Então isso não era muito bem visto no Brasil. Ele não era muito bem visto até pela corte que estava naquele momento, né? Então entendiam assim, a princesa Isabel pode ser uma boa mandatária, mas o marido dela é quem atrapalha um pouquinho os negócios. Certo. Né? Então tudo isso foi sendo o alimento para que acontecesse essa proclamação da República, né? Eu estava até pesquisando sobre isso essa semana e vendo algumas reportagens a respeito, e foi muito bem citado, até fazendo vínculo aos últimos acontecimentos políticos que nós temos na história recente da política no país, a diferença entre um golpe de Estado, né, e uma revolução. E aí ficava aquela discussão. O que nós tivemos para a virada da monarquia para a república? Aquilo foi um golpe de Estado ou foi uma revolução naquele momento? Nós podemos dizer que ela foi um meio termo. Meio termo entre os dois. Alguns colocam como um golpe, outros colocam como uma revolução. Aí vai, eu acho que muito do entendimento do que a pessoa entende o que é uma revolução, certo, e do que a pessoa entende o que é um golpe. Certo.
Eu prefiro colocar como se tivesse sido um golpe, porque eu acho que eu entendo que a revolução ela seria algo um pouco mais agressivo. Sim. E nós não tivemos morte, nós não tivemos bombardeios, embora toda a estrutura estivesse pronta para isso. Mas nós não tivemos isso. Mesmo porque no decorrer do dia 15, essas manifestações políticas fizeram com que o José do Patrocínio ele acabasse proclamando a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Certo. E essa proclamação contou com a participação do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o responsável por liderar essa derrubada do gabinete ministerial. Né? Embora o José do Patrocínio, aqui é bom abrir um parênteses, a gente quase não cita o nome dele, porque os próprios livros de história, as próprias pesquisas, quem fizer, provavelmente vai... Se encontrar alguma citação de José do Patrocínio, vai encontrar muito pouco. Mas ele foi uma pessoa que também teve uma certa participação nesse processo. Embora ele fosse, de certa forma, contra a proclamação da República. Tanto que ele fez um certo embate com a República, logo no que ela foi proclamada. E em 1891, ele se opôs ao Marechal Floriano Peixoto, que era o presidente na época, e foi preso e enviado para a cidade de Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Certo. Eu também estava observando o seguinte, que essa discussão, né, pelo fim da monarquia e a instauração de uma república no país também se deu muito pelos estilos de governo que a gente tinha naquela época no continente americano, né? A monarquia já não combinava tanto com o que estava acontecendo nos demais países da América, né, em geral, até porque a monarquia era uma herança que a gente tinha europeia, vindo de Portugal, né? E naquele momento se contestava muito essa questão, né? Sim, e também a questão dos processos da independência, quando o Brasil proclamou a sua independência em 1822, praticamente a grande maioria dos países aqui da América do Sul também foram proclamando a sua independência próximas àquelas datas. Então a ideia da República já vinha sendo observada de alguma maneira pelos brasileiros. Mas no Brasil se mantinha ainda a questão do Império, né? O Dom Pedro I foi embora em 1831, deixou o Pedro II no lugar, mas Pedro II só tinha 5 anos. Sim, quando era um menino, e daí nós tivemos até 1840 um período de governo de regentes. Em 1840, com 14 anos, Dom Pedro II assume esse poder. Mas a ideia foi sendo alimentada, né? E aí, em 1888, quando tem a abolição da escravidão, praticamente ali, vamos dizer assim, muitos alegam, muitos declaram que ali foi a pá de cal que faltava para que a proclamação fosse declarada já tão logo, né, no ano seguinte. Daí. Eram vários pontos de pressão, né? Essa questão da abolição da escravatura, a própria Guerra do Paraguai, que o professor também citou, também fez muita pressão em cima disso, né, professor? Sim, e algumas citações nos trazem um entendimento que muitos negros participaram da Guerra do Paraguai ao lado do Brasil, né, defendendo as cores brasileiras. Certo. E uma das ideias é que após a Guerra do Paraguai houvesse uma compensação, de certa forma, por parte do governo brasileiro em dar a alforria, em dar a liberdade para esses negros que participaram da guerra, como um reconhecimento até. E muitos não receberam essa recompensa, essa compensação, né? E isso foi alimentando. Claro que nós tivemos muitas pessoas que foram pró-abolição, né? Uma delas, a própria Princesa Isabel, né? Que foi quem assinou. Ela era uma abolicionista declarada, né? Então, quando ela teve a oportunidade de estar no poder, em 1888, na ausência do seu pai, Pedro II, ela assinou a Lei Áurea. Mas isso trouxe, de certa forma, um problema para o Brasil, porque o negro está livre. Mas o que ele vai fazer agora? Aonde ele vai morar? Onde ele vai trabalhar? Então, vamos dizer assim, se livra de um problema, mas se cria um outro. Certo. Né? Ou outros problemas. Então, tudo isso foi sendo alimentado. E os próprios escravocratas que ajudavam, que apoiavam Dom Pedro naquela época,
foram tirando o seu apoio, em função de que eles entendiam que eles teriam sido traídos por Dom Pedro com a abolição da escravidão. O interessante nisso tudo, até a gente comentou isso na data do 7 de setembro, né, quando falamos da independência do Brasil, até a professora Nara que esteve naquele momento abordando o tema, é que além do conflito que se tinha, a pressão que se tinha da sociedade brasileira naquele momento como um todo, né, as pessoas que tinham a maior influência na sociedade para com a monarquia naquele momento, ainda se tinha conflitos de interesse dentro da própria família real, e isso travou várias das batalhas que se teve daí para frente, né, professor? Exato, tanto que até as pessoas, eu falo também muito em sala de aula, pessoal, assistam as novelas, né, as novelas que passaram recentemente, agora trazem o entendimento, pelo menos um pouco do entendimento do que foi a história do Brasil. Eu sou um cara que sempre falou na sala, eu agradeço muito a quem fez a novela, porque ajudou aos professores de história a ter mais um material de apoio para poder mostrar para os seus alunos, porque em sala a gente ensina muito a teoria. Claro. E quando tem um produto, um material que mostra a prática, nós não podemos perder essa oportunidade. Ilustra, né? Infelizmente o pessoal fala, eu não vou assistir a novela. Eu falava assim, então entenda que aquilo é um documentário, não uma novela. Claro. Mas assista, porque você vai entender. E ali mostrou muitos detalhes, né? E é claro, a gente entende que para fazer aquela novela, ou as novelas que foram passadas recentemente, foi feita uma pesquisa profunda. Grande. Né? Porque não se pode colocar ali o diz que me diz, aquilo que a pessoa acha que foi, assim. Não, foi feita realmente uma pesquisa muito profunda. São relatos que a gente entende que são extremamente fiéis, né? E é importante que a gente possa acompanhar daquela maneira. Se o aluno, por exemplo, ou a pessoa não entende na sala de aula, ela vai entender assistindo a novela, ela vai entender assistindo o filme. Mas é algo, e voltando à questão da observação que você colocou, dentro da própria família real também tinha essa questão, como apaziguar a sociedade que via que a princesa Isabel não era a pessoa ideal. Mas quem então entraria? Né? Não se tinha uma sucessão no caso. Então ficava, de certa forma, um impasse. Com certeza. Até o fato do professor citar as novelas, né? Isso é uma forma muito acessível, né, da comunidade poder acompanhar a história, e a pesquisa, como o professor bem fala, ela tem que ser imensa pela proporção do resgate histórico que vai ser empregado ali, né? Exato. Os detalhes e tudo mais. A questão até desenhos, né? O próprio desenho do Kung Fu Panda, eu falo para os alunos do sexto ano, quando nós trabalhamos a China antiga. Assista o desenho do Kung Fu Panda, você vai ver ali muitas invenções chinesas. Aí você vai entendendo devagarinho. Filmes de época, por exemplo, de monarquias, de reis, eu não tenho como passar na sala de aula algo da prática, então eu indico o filme. A mesma coisa, agora recentemente eu trabalhei a vinda da família real para o Brasil. Eu gostaria de ter passado para eles o filme da Carlota Joaquina. Mas ali, de certa forma, é um filme meio satirizado, que tira um pouquinho de sarro de como que era. Então, de certa forma, a gente tem que ter uma precaução nos materiais que nós vamos usar. Mas é um material de apoio. De alguma maneira, eles vão entender, né? E estudar a história do Brasil é importante. É interessante, embora muitos torçam o nariz e digam, eu não gosto. Não é questão de gostar. Eu entendo que você tem que aprender. Se no futuro você vai ser um cidadão participativo na sociedade, é importante que você saiba qual é o país que você vive, de onde você veio, quais as suas origens. Nós temos o sangue africano. Mas eu sou clarinho e tal, mas o seu sangue tem sangue africano, tem o sangue indígena, tem o sangue europeu. É importante nós sabermos disso. Parece que o pessoal gosta muito de tirar o sarro da história do Brasil, o português não é bem visto, mas é o que a gente tem que aprender e tem que respeitar. Sem dúvida. Isso vem muito de encontro até o que a gente viveu recentemente, aí, a questão da discussão do resultado das eleições, por exemplo. A gente viu aí criar-se discussões xenofóbicas, por exemplo, o povo do Nordeste, isso, sem conhecer a realidade, por exemplo, do povo. Né? A herança que cada um traz, o porquê cada um vive de tal forma. Nós moramos num país em proporções continentais, onde nós temos vários países, se for ver na prática, dentro do Brasil, né? E tem que ser respeitada a característica e a forma de pensar de cada povo. Nós aqui no Sul temos uma grande carga europeia, como o professor bem nos destaca. Isso, né,
trava a nossa forma de pensar hoje, talvez, a herança que se traz daquilo, né? Até estava conversando essa semana com um grande amigo meu, o Juliano César, que também é jornalista, né? Trabalha na Rádio Super aqui em São João Batista. Ele é muito apegado à literatura e ele falava das características do povo, por exemplo, o porquê que nós temos Nova Trento hoje um grande cunho para a construção civil, por exemplo. Eles trazem aquilo dos italianos que colonizaram a cidade. Então a gente tem que respeitar essa característica e a forma de pensar, o respeito à forma de pensar de um e de outro é fundamental a isso. E isso nos faz entender aquilo desde a época de que se proclamou uma república aqui no nosso país, né? E também aproveitar, você também muito bem citou agora a questão de Nova Trento, eu estendo um pouquinho essa colonização europeia, subindo o Planalto, São Bento do Sul, que, né, alemães, Joinville, que também tem uma característica. Então, aqui a nossa região, né, Tijucas, descendo um pouquinho, a questão dos açorianos. Os açorianos. Então, eu falo assim, vai até um museu, para ali dentro e tente se colocar naquele período, para você entender o que rolava na política, como as pessoas viam as necessidades do Brasil naquela época, né? E aí você vai começando de alguma maneira, gostar de pesquisar. Tem um canal que eu assisto muito, indico para quem gosta um pouco de história, o canal History. E tem uma frase que diz assim, tem uma palavra que nos move, que é a curiosidade. Certo. Então, se você realmente for curioso, você vai atrás da pesquisa. Né? E aproveitando esse gancho do dia 15, estendendo ao dia 19, que nós também temos o Dia da Bandeira, nós aprendemos na escola que a bandeira, ela retrata as nossas riquezas. De uma maneira, essa informação não está errada. Tá. O verde que retrata as matas, o amarelo retrata o ouro, mas tem uma relação que, infelizmente, não foi ensinado e não é indicado, não é apresentado, que essas cores têm muito a ver com as cores do brasão de Dom Pedro II também, que era o verde e o amarelo que predominavam. Então nós, de alguma maneira, e talvez erroneamente, né, se algum professor de história achar que eu estou errado, me perdoe, mas eu penso dessa maneira que, infelizmente, nós não colocamos também dessa forma. As cores retratam as nossas riquezas, mas também priorizavam as cores do brasão, né, de Dom Pedro, da Teresa Cristina, sua esposa. Da família real à época. Família real à época. Então não se apagou de vez a ideia da proclamação da República com o fim da monarquia. Muito, embora nós tenhamos relatos de que se pretendia talvez ainda manter a monarquia, até com um documento do próprio Marechal Deodoro, que era amigo próximo do Dom Pedro II, e quando ele foi até a presença de Dom Pedro passar essa informação de que naquele momento a monarquia estava acabando, ele colocou assim, eu sou amigo muito próximo de Dom Pedro, então não vai ter embate, ninguém vai agredir e tal. Mas a ideia talvez é de que um dia tenha a ideia de que a monarquia possa voltar, ou o pessoal vai fazer um plebiscito, vamos escolher qual vai ser nosso futuro político. Certo. Então deixou meio que em aberto, né, essa possibilidade. Se fez de forma pacífica, entre aspas. Pacífica, né? Isso. Muito bem, uma transição pacífica. Professor, eu vou tomar o cuidado de, nas próximas datas históricas, eu deixar o jornal inteiro para a gente debater isso, porque a gente viaja, olha aí, ó, já estamos passando do tempo aqui, mas eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, para que a gente faça esses resgates históricos, para que se valorize o que hoje nós estamos celebrando numa data como o Dia da Proclamação da República. Portanto, muito obrigado, e os microfones sempre abertos aí a quando quiser propor novos assuntos para a gente fazer esses resgates aí, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite, um prazer, uma honra estar levando um pouco desse nosso conhecimento histórico aos seus ouvintes, ao pessoal que nos acompanha também através do Facebook. E é claro, teríamos assuntos aqui talvez para mais 2 horas de debate. Mas mesmo assim eu fico à disposição, né, a hora que desejarem. E lembrando que não é só o dia 15 que nós temos que lembrar, que temos que comemorar. Dia 19 temos o Dia da Bandeira, dia 20 de novembro temos o Dia da Consciência Negra. Temos que respeitar, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente diversificada e parte daí a ideia da questão do respeito, né? Vamos entender que o Dia da Consciência Negra também serve para nós que, embora não achamos que somos negros, mas como eu falei, nós temos o sangue negro, temos que respeitar quem é o negro, qual é a sua colaboração para a nossa sociedade, que é muito linda, muito intensa,
E tudo aquilo que nós trazemos na linguagem, na culinária, em tudo que a herança dança, dos negros nos deixa. Música, tudo, né? Então é importante que nós estendamos essas datas, né, comemorativas. E não pensar que é só um dia de feriado. Verdade. É um dia de reflexão, é um dia de respeito, é um dia para que nós possamos demonstrar o nosso amor. Valorizar, né, o nosso Brasil. E nesse momento a nossa república, né, que está nessa fase de transição agora. Mais uma vez eu deixo aqui meu abraço, meu carinho, meu respeito. Professor da aula na escola Valério Gomes. Valério Gomes. Quem quiser saber mais informações pode procurá-lo lá, né? À vontade, a gente se coloca à disposição também. Muito obrigado. Obrigado. Esse então, professor Júnior aqui com a gente nesta data 15 de novembro, dia da proclamação da República.